Cara a Cara com BG dessa semana está chegando e o nosso entrevistado é imortal, professor, ex-reitor, ex-secretário de Estado, presidente da Fundação Zé Augusto. Vamos conversar aqui, papear com Diógenes da Cunha Lima, advogado e ex-cônsul honorário do Chile em Natal. Doutor Diógenes, satisfação tê-lo aqui. Prazer é meu. Eu lhe quero muito bem e acho que você é um grande jornalista, de maneira que estou muito contente de estar aqui ao seu lado. Satisfação é nossa. Vamos começar por Nova Cruz. Vamos lá. O senhor começou ajudando seu pai, garoto ainda na feira de Nova Cruz. Resolveu vir para Natal quando e por quê? Nova Cruz, meu pai tinha uma pequena loja e todos nós tínhamos a obrigação de trabalhar a partir de 8 anos, 9 anos. Ele dizia que quando o braço dava 1 metro já estava na hora de vender de pano. E eu fui tudo na loja, ou seja, empacotador, depois maior fui caixa, finalmente vendedor. E continuei mesmo aqui, mesmo na universidade, eu perdia na segunda-feira para ir ajudá-lo lá, porque eram 6 meninos para sustentar, não era fácil. Veio para Natal com quantos anos? 13 anos. Veio morar onde? Casa do estudante, não na casa, porque eu morava num quartinho com o Daladier, meu irmão que veio também, mas fazia refeições na casa do estudante. Resolveu que iria fazer direito quando? Logo, houve uma série de influências. Primeiro, meu pai era adjunto de promotor da cidade e estudava direito, apesar de leigo, era um estudante de direito e era um intelectual conterrâneo, desse que estudava, que lia tudo. Então, ele me estimulou também dessa profissão. Havia um primo meu, Otalício, que foi promotor na cidade e também me orientou e me ajudou nisso aí. Doutor Diógenes, o senhor foi aluno de Direito na UFRN, se destacou, foi aluno de Câmara Cascudo, foi nessa época de aluno professor que começou sua amizade com Câmara Cascudo, que inclusive... Não, começou de certa forma antes, porque com 13 anos eu bati na porta dele, na Junqueira Aires? Na Junqueira Aires, e pedi para conversar com ele, que eu tinha vindo em Nova Cruz para conversar com ele. E a Nália, que era criada, disse que ele estava muito ocupado, que não ia. Digo, vai dizer ele que eu vim de Nova Cruz aqui, que eu quero que ele conversar com ele. Ele me recebeu, com veio 13 anos receber. De idade. 13 anos, atrevido demais. Ele veio me atender, brincou comigo, me agradou, e a partir daí comecei a frequentar as rodas, as palestras dele, conversa, porque eu fiquei encantadíssimo com ele. E ele encantava qualquer pessoa. Fala-se muito, apesar de publicamente não, mas quem foi mais próximo, que Câmara Cascudo era um grande e bom vivan. Procede? Verdade. Cascudo meu livro se chama Um Brasileiro Feliz, está na 4ª edição, e com possibilidade agora de uma 5ª. A editora foi vendida a uma maior, a editora de São Paulo. E esta já me quer fazer a 5ª edição e lançar a nível nacional. Esse livro demonstra bem o que ele era. Um brasileiro feliz. Um homem que fez tudo o que quis na vida, porque o que ele queria era estudar o que era o Brasil, o que era o brasileiro, dar a interpretação dele, porque era um homem erudito, inteligente, brilhante mesmo, e de bom humor com a vida. Brincalhão, brincava todos os dias. Eu passei muitos anos. Primeiro eu ia lá esporadicamente, depois que ele foi meu professor, eu acompanhava as aulas dele nos outros cursos. Por exemplo, estava na Faculdade de Direito no primeiro ano, ele era professor do 2º. Eu estava no 4º e voltava toda a aula dele para ouvir a aula dele. Ele viu aquela coisa e começou a me tomar como um aluno predileto. Eu passei 20 anos, todo final do dia, minha sobremesa era ir para cá de Cascudo. Doutor Diógenes, o senhor acha que Cascudo tem um reconhecimento do talento, da importância dele no Brasil? Muito menos do que merecia. Até porque ele não se promoveu. Diferente, por exemplo, de Gilberto Freire, que seria o outro do patamar dele, o único do patamar dele para estudar Brasil. Gilberto criou uma fundação para promovê-lo, a Fundação Joaquim Nabuco, que passou a promovê-lo. O filho criou outra fundação, a Fundação Gilberto Freire, e Gilberto também sabia fazer isso. E Cascudo dizia, eu sou um provinciano, eu sou de Natal, e assinava Luiz Natal às vezes. Eu tenho carta dele assinada Luiz Natal, que era apaixonado pela cidade.
nunca se promoveu, mas a obra dele já ganhou foro internacional. Por exemplo, um dia desse, um amigo meu telefonou de São Paulo, que ele é da Academia Paulista de Letras, dizendo que tinha estado em Tóquio e tinha visto um livro de Cascudo lá. E eu brinquei, digo, por que você não comprou um para mim? Isso porque você não sabe japonês. Realmente, mas eu consegui comprar. Sabe onde? Em São Paulo, porque lá tem livraria japonesa. É verdade que o senhor ainda é estudante de Direito? Disse eu vou ser reitor dessa universidade? Nem estudante de Direito. Eu tinha até, quando eu passei no vestibular, minha tia, chama Halix, era professor, ele era ligado ao serviço social. Ela era assistente social, foi uma das fundadoras da Faculdade de Assistência Social em Natal, com Donivaldo Monte e Aloysio Alves, esse povo. Então ela disse, meu filho, que maravilha, você passou, vai ser o primeiro passo para ser um grande advogado. Não, eu vou tomar o lugar do Dr. Norte, eu vou ser reitor dessa universidade. O senhor foi reitor da UFRN num período complicado. Muito complicado. Ali na transição do regime fechado para a democracia. Os alunos realmente viviam sob tensão na universidade? Vivia. Os estudantes, naquela época, havia uma busca de identificação. Para você ter uma ideia, ainda era proibido o estudante de fazer associação, de participar. Imagine que depois eu tive uma participação, modesta parte, efetiva para dar um caráter. Eu fui eleito presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Eram 79 das grandes universidades do país, as maiores do país. E fomos procurados lá por um cidadão que veio aqui essa semana, há poucos dias, que foi ministro, que era o presidente da UNE. Não é o nome dele, meu Deus do céu, agora me perdi. Foi ministro de Lula, deputado federal, figura fantástica. Homem de esportes, foi o homem que cuidou de esporte no Brasil. E é uma figura muito interessante. Ele veio lá com a equipe da UNE dizer que não era reconhecido e queria a nossa intervenção. E eu reuni os reitores, recebemos essa comissão, conversamos e fomos ao ministro dizer o seguinte, como havia uma associação de reitores que eu presidia, havia uma associação de professores nacional, havia a associação de funcionários também nacional. Como deixaria de haver estudante? Então, o regime não era democrático. Eles queriam dizer que era democrático, era militarizado, mas queriam dizer. Sofreu pressão como reitor? Sofri muitas. Alguma que se lembre marcante? Marcante, muitas coisas. Uma delas mais grave foi a seguinte, quando eu assumi, me trouxeram os contratos para assinar. O professor fazia um concurso e tal, vinha contrato. Entra em vigor, tinha um dispositivo no final dizendo entra em vigor quando aprovado pela informação, coisa assim. Eu chamei o Coronel Leão, que era o assessor jurídico mais próximo de mim, e disse, isso é um absurdo. Eu não posso entender como é que um funcionário daqui vai autorizar depois de mim. Se ele é meu funcionário da universidade, eu estou aqui nomeado pelo presidente da República. Combinei e mandei rasgar todos os contratos que estavam impressos, já pronto, que era assim. Subitamente recebo um impacto enorme. O senhor me desautorizou? Não, de jeito nenhum. Estou aqui para valorizar o SNI, o que quiser, pode avisar. Agora, eu não posso assinar como seu subordinado. Eu sou reitor desta universidade. E aí combinei, telefonei para vários reitores que fizeram a mesma coisa. Então, mas ficou uma coisa muito pesada, tive que ter a proteção do ministro para não complicar. Isso Temeu ser preso? Temeu ser preso? Não, não cheguei a tanto não, porque eu tinha costa larga. Eu fui nomeado por um presidente militar, com apoio de pessoas ligadas ao regime, como Dinácio Mariz. Após sua gestão na UFRN, assumiu Genibaldo. E talvez tenha sido o grande momento político dos estudantes da UFRN, que foi a invasão da reitoria. Inclusive, uma das pessoas que invadiram hoje é o deputado estadual Fernando Mineiro. Não, uma vez eu estava lá, houve uma coisa parecida, que é o seguinte, vieram me avisar, porque eu fazia isso, é o meu jeito. Eu, por exemplo, havia a DURD, a Associação dos Professores, e estava reunido. Eu ia para lá, assistir a reunião.
O reitor está aqui e tal. Então, eu sou filiado. Estou aqui para discutir, para estar ouvindo quais são as reivindicações. E um dia eu cheguei lá, os estudantes liderados por Mineiro e por outros figuras fantásticas, inclusive amigos meus muito queridos, disseram, olha, invadiram o auditório da reitoria, é melhor o senhor sair aqui fininho. Não, vou lá. Tirei o paletó, a gravata, entrei um começo de vaia, e eu perguntei se eu podia falar. Com muito jeito, pode, autorizaram. E eu comecei dizendo coisas assim, que era meu jeito de fazer mesmo. Esta é a universidade que eu sonhei. Reclamando, protestando, discutindo, não aquela placidez dos pântanos. É uma universidade viva, atuante. Agora, eu gostaria que houvesse uma certa ordem e vamos conversar perguntando o que vocês desejam. Aí desarmou. Não, houve aplauso, houve vaia, meio aplauso, a coisa foi por aí. E com isso desarmou os espíritos. Onde Hugo entra... Manso relembra esse episódio e Mineiro, que foi uma hora interessante e diferente. Até hoje somos amigos muito queridos hoje. Aonde entra a escrita na vida de Diógenes? A escrita com 8 anos em Nova Cruz, eu comecei a querer fazer versinho, porque meu pai recitava poesia todo dia, eu gostava. Daquele de manhã, ele amanhecia o dia recitando poemas, e até hoje eu sei decorado. E eu assistia também nas feiras de Nova Cruz, havia os cantadores de feira, e eu me encantava com aquilo. Comecei com esse tipo de coisa. Eu comecei a ler os livros do meu pai, e ele me orientou como caminhar. Depois vim para Natal, eu fazia poemas muito, digamos, passadista para a cidade de Natal. Quando eu cheguei aqui com um caderno cheio, fui mostrar, havia um certo ar. Mas posteriormente eu comecei a estudar maior e me aproximei de outras pessoas. Um deles que me estimulou, Nilton Navarro, que era uma deidade já na cidade. E aí começamos a fazer amizades outras, como Sanderson Negreiro, Luiz Carlos Guimarães, Berilo Vanderlei, figuras que lideravam e que tinham uma visão fantástica de literária. Que uma coisa que eu quero dizer... Todos ligados à cultura também, né? Hein? Eles também ligados à cultura? Todos eles ligados à cultura. E quero dizer o seguinte, nós somos rigorosamente, o que Raul Bob andou dizendo, que um arquipélago cultural. Ou seja, o Brasil são ilhas. Não é que o intelectual do Rio Grande do Norte seja inferior a qualquer lugar do país, não. Nós temos gente, poetas e escritores do mesmo nível. Só que não tem uma projeção que eles têm. Vamos fazer o seguinte, ó, segura aí, a gente vai chamar um intervalo, na volta, vamos falar de política. Foi secretário de Estado, foi amicíssimo de Dinarte Mariz. Então, na volta, vamos conversar de política e família com Diógenes da Cunha Lima. Estamos de volta com o Cara a Cara com o BG desta semana, lembrando que a VR me veste o BG, VR que fica no terceiro piso do Midway. Vamos voltar a papear com o Diógenes da Cunha Lima. Diógenes, você foi consultor do Estado, presidente da Fundação Zé Augusto, foi secretário de Cultura no governo Cortez Pereira, foi próximo de Cortez, foi próximo de Djalma e foi muito próximo de Dinarte Mariz. Eu queria que você fizesse um relato dessas amizades, dessas convivências e uma característica de cada um desses políticos que tiveram passagens importantes na vida do Rio Grande do Norte. Eu escrevi sobre Dinarte e sobre Djalma biografias, que eu gosto de biografia e a convivência me permitiu isso aí. De Dinarte eu dei o título de Solidão, Solidões, porque Dinarte era profundamente inteligente, era uma inteligência superior. Caviloso, dizia que eu que sou analfabeto, semi-analfabetizado e tal, conversa mole, era um leitor ávido e uma inteligência superior. Uma vez eu perguntei a ele, entrevistando, ele sabia, eu fui à Fazenda Solidão, onde ele estava numa rede, conversando, e comecei a gravar. Disse, para que isso, menino? Eu disse, para eu fazer uma biografia. Se for para elogiar, faça muito e agora. Depois não me interessa. Dinarte foi amigo, inimigo, morreu amigo ou inimigo de Aloysio Alves? Ele participou inicialmente, foi ele o grande artífice do levantamento de Aloysio Alves.
Ele, Aloysio, menino, brilhante, como foi sempre, foi o secretário mirim que lavrou a ata da fundação do Partido Popular, liderado por Dinarte. E também por Zé Augusto Bezerra de Medeiros, que era também primo ligado a Dinarte e que deu esse apoio. Depois houve uma cisão total. Mas ele resolveu uma coisa, uma história. Eu cheguei lá, eu brincava muito com o senador. Ele queria bem a mim mesmo. Eu cheguei lá, muito bem, senador, com um retrato de Aloysio Alves, que era Aloysio no meio do grupo, no seu birô. Ele disse, isso era um menino que eu queria bem, depois... Cortez, injustiçado? Absolutamente injustiçado. E esse eu sou autoridade para dizer, porque eu convivi de perto, era meu amigo dele, querido. Próximo. E advogado dele durante os vários processos da Justiça Militar e do processo que ele foi condenado. Ele foi preso por quê, doutor Deus? Não foi preso, ele seria preso. Ou seja, ele foi condenado por um crime chamado condescendência criminosa. Teria havido um desvio de dinheiros no Banco do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte e se disse que ele passou a mão na cabeça dos diretores. Fez vista grossa. Fez vista grossa. Na verdade, não tinha sido isso. O juiz condenou e Cortez não aceitaria o que ele teria direito a sucir. Quando chegou do tribunal, a decisão, eu recorri da decisão condenatória, e o primeiro voto foi negativo, foi o voto de Elias Borges, o segundo voto seria decisivo, porque eram 3, Olavo Maia condenando também, o terceiro seria Elias, que não completaria. Mas eu verifiquei que Olavo estava condenando com uma certa dificuldade. Pelo começo, quando ele começou a dizer, ele disse, Cortez frequentava a minha casa em Mossoró, mas aqui eu sou juiz. Eu vi que ele estava naquela dúvida. E cada vez que ele dizia uma coisa, ele dizia, Cortez não tomou nenhuma providência. Eu disse, tomou, excelência, permita, página tal dos autos, está aí ele ao Banco Central. Ele, mas não era o Banco Central, excelência, o artigo tal do tal está em tal lugar. E ficou, no final ele disse, em resumo, não vou dizer que Cortez agiu criminosamente, mas foi condescendente, passou a mão na cabeça dos diretores do BDRN, pelo fato mesmo eu nego o provimento ao recurso. E eu pedi ao presidente, que era Elias, para registrar o voto. Eu peguei no ar que havia uma chance. O senhor tem 50 anos na advocacia. Sim, mas logo em seguida ele mudou o voto e absolveu. E aí virou o jogo. O senhor tem 50 anos de advocacia. Qual foi o grande momento de Diógenes da Cunha Lima, seja em fórum, seja em júri, seja em algum processo? Qual foi o grande momento de Diógenes da Cunha Lima na advocacia? Eu penso que foi essa, a defesa de Cortez, que ele seria preso, seria... Ex-governador, né? Ex-governador, meu amigo pessoal, e com 2 votos contrários, mas eu disse, no final, eu joguei uma palavra que no outro dia a Tribuna do Norte deu uma manchete dizendo mais ou menos que eu tinha dado uma enrolada no... Muito simples, como ele votou, dizendo, não vou dizer que Cortez agiu criminosamente, mas foi condescendente. Digo, a condescendência, esse desembargador, é uma virtude cristã e é um crime. O senhor é um fazedor de amigos, né? Graças a Deus. Se é uma coisa que eu me orgulho, é disso. Dizem que é conciliador, Verdade. Jeitoso. Instalou um sino na sua casa, inclusive, para bater na hora que os amigos falassem, não é isso? É verdade. Essa história. É verdade. O senhor é um fazedor de amigos. Qual o momento mais difícil da sua vida? Foi a perda da esposa? Foi a doença dela. Moema, nós éramos felizes, com 3 filhos, um encantamento de relacionamento, uma coisa impossível, porque Aliás, ela você era fez uma música brilhante. para cada filho, né? Fiz. Eu faço canções de niná para meus filhos, fiz para todos os netos e hoje para uma série de amigos e pessoas. E gravou disso também, né? Já tivemos um disco gravado com isso aí. Mas vamos voltar para Moema. Moema era o encanto da minha vida. Subitamente passou 18 anos numa cadeira de roda ou no meu braço. Mesmo assim ela não se rendeu. Você sabe que ela fazia festivais na minha casa, porque tinha um espaço amplo. Ela juntava amigos, ela participava e foi um período
dramático. É evidente que a morte dela veio, mas foram 18 anos morrendo no meu coração. Tentei levá-la, levei para toda parte do mundo. Levei para São Paulo, Rio, para Berlim, para Bruxelas, onde dizia que tinha um jeito, não deu. O senhor que conviveu com todas as gerações de políticos do Rio Grande do Norte nos últimos 40 anos, na sua visão, qual foi o grande político? Qual foi aquele que mudou os caminhos do Rio Grande do Norte, Diógenes? A meu ver, mudaram o caminho do Norte três grandes governadores. Houve bons governadores, mas três. Eu diria que Dinardo Marins, que deu a universidade, fantástico. Aloysio Alves, que trouxe para o Estado a energia de Paulo Afonso e todo um sistema novo de governar, uma visão interessante, inclusive de planejamento, e Cortes Pereira, que foi o grande modificador da economia do Rio Grande do Norte. Esses anos todos de advocacia, de secretariado, de amigos de políticos, trouxe algum momento de constrangimento, de embate pessoal, de inimizade com alguém? Causou algum arranhão? Houve uma coisa mínima com um rapaz que nunca me perdoou, porque eu não nomeei para um homem brilhante, inteligente, que poderia ser um amigo desse dileto, porque eu admiro o trabalho dele, mas eu não nomeei para uma função que ele desejaria quando eu era secretário de Educação do Estado, e ele magoou-se e até hoje não fala comigo. Talvez tenha sido um momento difícil, e que aconteceu, porque eu acredito muito na conciliação, na condição humana. A gente está numa aventura que deve ser ventura. Devemos viver bem, procurar ajudar os outros. Se eu não puder ajudar, eu não desajudo. Eu acho que essa é a função humana que nós temos que encarar como gente, como pessoa, como filho de Deus, porque eu sou católico, apostólico, romano, desse de rezador. Imortal. O senhor está à frente da Academia Norte Rio Grandense de Letras. Seus pares lá dizem que é um excelente presidente e que lá é uma pessoa extremamente feliz, lhe realiza. Realmente. Não cansa tantos anos à frente da Academia do Rio Grande do Norte? Rapaz, eu fui reeleito 17 vezes de 2 em 2 anos. É isso? Na 34. 34. E sou reeleito enquanto civil, estou lá. Porque eu gosto, é o ambiente e eu gosto de fazer, a cada minuto estou fazendo um movimento. Essa semana eu fiz uma coisa que me alegrou muito o coração. Um convênio com o Ministério Público do Estado, com a finalidade de promovermos ações culturais conjuntas. E isso é uma coisa fantástica, porque começa a haver tanto do interesse do direito. Há um jurista italiano, Cadellucci, que dizia o seguinte: quem só sabe direito não sabe nem direito. Então tem que saber tudo, tem que saber poesia, literatura, história, geografia, tudo. Você tem que participar para poder ser. Até hoje, creia, Giovanni, todos os dias eu estudo e tenho que aprender alguma coisa de direito. A ideia do sino surgiu quando? Surgiu em Nova Cruz, não. A história é a seguinte: o sacristão de lá, chamado Salles da Cunha, foi vereador aqui em Natal depois. Era sacristão e ajudava o padre Pedro Moura na lavanderia. E ele queria ler o jornal do padre que vinha de Recife, o Diário de Pernambuco. E o padre não queria, ele fazia que estava tocando o sino, muitas vezes estava lendo lá na torre o jornal. E ele subempreitava, deixava às vezes tocar o sino, eu ficava felicíssimo tocando o sino. O sino passou a ser, eu era coroinha da igreja, passou a ser uma referência. O tempo passou e houve muitas outras coisas relativas ao sino. E um dia eu comprei, vi um sino tenor, comprei, o bicho estava sem badalo, e eu conversei com o Donivaldo Monte, que era meu amigo, terminei fazendo uma biografia dele. Também escreveu a biografia dele. Monte, né? Donivaldo me levou para um homem fazer o badalo e orientou como fazer o badalo do meu sino. Um sino tenor grande assim. Ô, Diógenes, é o caminho de Deus ou essas amizades você procurava fazer? Você idolatrava a pessoa, no caso como Câmara Caçudo, de bater na porta e se transformar amigo? Sanderson Negreiros, Nilton Navarro, Donivaldo, personalidades, Cortez, Djalma, Dinar, personalidades que marcaram a história do Rio Grande do Norte. E você foi amigo próximo de todos. Essas pessoas, houve coincidência, eu fui um privilegiado, Deus me ajudou nisso aí. Eu acho que é um caminho dele, ele me ajudou. Por quê?
Como é que eu ia me aproximar de Veríssimo de Mello, por exemplo, que foi um amigo e irmão, de Nilson Patriota? De quantos conviveram comigo com essa fraternidade, essa ligação, e o privilégio de conversar com esse povo todo, fazer amizade com esse pessoal. Repara bem, muito mais velho do que eu, os líderes do Rio Grande do Norte, e criou-se um clima como Djalma, e Djalma me orientou na vida. Esse sim era um conciliador fantástico. Djalma Marinho... Considera injustiçado também? Não, eu? Não, Djalma... Djalma... Você acha que a história coloca ele no lugar onde deveria? Não, Djalma tinha muito mais condições. Ele deveria ter sido o presidente dessa Câmara, que iria dar uma posição ao Congresso Nacional que nunca o Brasil tinha tido. Pelo descortínio, pela capacidade superior. Djalma era um intelectual, mas era um homem de democracia plena, de inteligência superior. O senhor é dos Cunha Lima Nova Cruz, que foram para Paraíba, da Paraíba vieram para Nova Cruz, estão aí enraizados no Brasil todo canto tem um Cunha Lima, né? É verdade. Foi próximo do ex-governador Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo era meu irmão, era um primo, mas irmão. Nós convivemos e Ronaldo fazia poemas para mim, eu tenho vários. Eu fiz também a biografia dele, depois que quando ele morreu, mas era um amigo irmão. Imagine que Ronaldo me telefonou doente já para morrer, dizendo que queria que eu fosse lá. E eu disse que ia, mas não iria, que ele estava todo sofrendo muito, eu não iria. Aí o irmão dele me telefonou dizendo que eu fosse, porque quando ele cheguei lá, ele estava todo enrodilhado, já feio, e disse: Diógenes, o adiamento da minha morte é uma homenagem a você. Eu só quero morrer depois de te ver. Forte. Era uma figura assim fantástica. E eu fiz poema para ele, ele fez para mim. Você foi conselheiro dele no caso mais emblemático da vida dele, que foi o tiro que ele deu em João. Foi. Eu fui, ele vinha para Natal, eu falei com o Zé Agripino, né? Estava aqui, ele viria lá para casa, mas foi preso e eu fui bater lá, em Campina Grande. E comecei dizendo uma coisa contrariando os advogados lá. E ele próprio, que era advogado, mas era. Eu comecei dizendo: olha, está errada essa defesa. Porque a defesa é legítima, a defesa da honra. Eu digo: olha, vai ser julgado por um juiz. E juiz não quer saber disso não, porque a lei não permite essa história. A honra é atributo pessoal. Olha, então, inventei uma coisa e ele colou. O programa é bom, passa rápido, tantos assuntos para conversar com você, Diógenes. Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim, eu queria lhe agradecer. Eu que agradeço a você por essa presença de estar aqui na Band e conversando com os espectadores do Rio Grande do Norte, com quanta gente que eu quero bem e admiro, porque eu amo essa terra também. Valeu! Conversamos com Diógenes da Cunha Lima, cara a cara com o BG, volta semana que vem.